Eu ainda me lembro do som da notificação que mudou tudo. Era um ping discreto, aquele mesmo que a gente ignora quando está editando vídeo, mas que naquele instante fez meu coração acelerar. Transferência de 53 mil euros concluída. Não havia nenhum alerta de segurança, nenhuma mensagem de confirmação. Apenas um número que desaparecia da minha conta bancária como se fosse mágica. Naquele momento eu percebi. Eu, Zack Alsop, criador de conteúdo com mais de 2 milhões de seguidores, havia sido vítima de um golpe que parecia tirado de roteiro de filme de ação. Mas eu não sou o tipo de pessoa que aceita o roteiro pronto. Decidi transformar aquele trauma em um experimento social. E eu quero levar você dentro da minha cabeça enquanto eu me infiltro no próprio ataque. A ideia era simples, mas perigosa. Contratar 2 especialistas, um ex-golpista que conhece a psicologia da fraude e um hacker que vive dentro da rede como um fantasma. E dar a eles 28 dias de carta branca. Eles poderiam mexer na minha vida digital e física como quiserem, desde que eu assinasse um termo de responsabilidade garantindo que não os processaria. O objetivo? Descobrir ponto a ponto como um criminoso pode assumir a sua identidade na era da inteligência artificial. O primeiro passo do ataque foi tão simples quanto colocar um cartaz Wi-Fi gratuito na porta da sua casa. Eles usaram um aparelho chamado Wi-Fi Pineapple, que, na prática, cria uma rede congelada que parece a sua própria. Imagine entrar em um café e, ao conectar ao Wi-Fi, estar, sem saber, falando com alguém que está ouvindo cada palavra que você diz. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu me conectei à rede falsa, o dispositivo começou a capturar tudo. Senhas de e-mail, mensagens do WhatsApp, até o token de 2 etapas que eu usava para acessar o banco. A partir daí, a invasão subiu de nível como se fosse um videogame. Eles pegaram meus dados fiscais, minha carteira de motorista, meus extratos bancários, tudo o que estava guardado em pastas digitais. Mas a parte mais chocante foi perceber que, apesar de eu usar senhas complexas e autenticação biométrica, a segurança digital não vale nada se a porta da frente está aberta. Em menos de 48 horas, os especialistas conseguiram entrar no meu escritório. Não precisaram arrombar nada, bastaram 2 chaves falsas que eles imprimiram em uma impressora 3D e deixaram na caixa de correio. Quando eu cheguei, a porta estava destrancada, como se eu mesmo tivesse aberto. Mas o que realmente me tirou o sono foi perceber como a engenharia social funciona como um jogo de xadrez psicológico. O ex-golpista, que eu apelidei de Mestre das Palavras, começou a mandar mensagens parecendo amigos próximos, usando detalhes que só quem me conhece poderia saber. O nome da minha primeira gata, o horário que eu costumo fazer upload de vídeos. Ele criava um senso de urgência, como se fosse: preciso que você me ajude agora, é questão de minutos. Essa pressão é a mesma que você sente quando um vendedor de carro grita: última unidade, compre agora ou perde. A diferença é que, no golpe, a última unidade é a sua própria conta bancária. Foi ao longo das 4 semanas que eu assisti a minha própria vida ser desmontada em blocos de Lego. Cada ponto fraco que eles encontravam se transformava em uma lição prática. E eu anotei tudo como se fosse um manual de sobrevivência. Aqui vai uma vacina que eu extraí desse experimento, usando analogias do dia a dia para que você entenda e aplique imediatamente. Primeiro, a rede de Wi-Fi é como a porta da sua casa. Se alguém coloca um café grátis na frente, você pode ser tentado a entrar. Mas, antes de abrir a porta, verifique se o endereço corresponde ao da sua vizinhança. Use sempre uma VPN, que funciona como um portão eletrônico que impede que estranhos vejam quem está dentro da sua casa. Se o Wi-Fi pedir senha, não a compartilhe em mensagens de texto. Use um gerenciador de senhas, que gera códigos aleatórios, como se fosse um cofre que muda a combinação a cada uso. Segundo, a autenticação biométrica não é infalível. Pense na impressão digital como a marca da sua luva de ginástica.
Se alguém copiar a luva, pode usar a mesma impressão. Por isso, ative a autenticação de 2 fatores, usando um aplicativo gerador de códigos como o Google Authenticator, que funciona como um relógio que só você tem. Não use SMS, porque o número pode ser redirecionado como se fosse um número de telefone emprestado. Terceiro, as senhas são como chaves de casa. Não deixe todas as portas com a mesma chave. Use senhas diferentes para cada serviço. Um gerenciador de senhas cria chaves únicas e as guarda em um cofre digital. Assim, você não precisa lembrar de tudo. Se precisar escrever a senha em algum lugar, faça isso em um papel e guarde em um local seguro, como um cofre de verdade. Quarto, a engenharia social é o lobo em pele de cordeiro. Quando alguém lhe pede dinheiro ou informações com urgência, imagine que está sendo abordado por um vendedor que insiste. É a última chance. Pergunte sempre: qual a prova de que isso é real? Ligue para o número oficial da empresa, não para o que aparece na mensagem. Isso é como checar a identidade de um entregador antes de abrir a porta. Por fim, a segurança física não pode ser negligenciada. Instale fechaduras de qualidade nas portas, use sensores de movimento e, se possível, câmeras de segurança. Pense na sua casa como um cofre. Se a combinação digital for quebrada, a porta ainda precisa estar trancada para impedir o ladrão de entrar. No meu caso, uma simples fechadura de segurança teria impedido a entrada dos invasores que imprimiram chaves falsas. Mas ainda há um ponto que me deixa acordado à noite. Enquanto eu escrevi o relatório final, percebi que o verdadeiro alvo não era só o meu dinheiro, mas a confiança que eu depositava nos meus próprios sentidos. Quando a tecnologia pode imitar a sua voz e abrir a sua conta, quem mais pode ser enganado? A resposta é: todos nós. E aqui termina a minha jornada dentro do próprio ataque. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Reconhecer que a segurança não é um produto, mas um processo contínuo. Lembre-se das analogias. O Wi-Fi é como a porta, a senha é como a chave, a engenharia social é como um vendedor insistente. E mantenha-se sempre vigilante. O próximo golpe pode estar à sua volta, mas você tem a ferramenta certa para se defender.